Dentre os principais fatores para a expansão do cristianismo está a situação do Império Romano da época. E ainda tem gente que tem a coragem de dizer que quem fundou a Igreja Católica foi o Imperador Constantino. Quer saber mais? Então já deixa aqui o seu like e assista o vídeo até o final. Vinde a Deus em meu auxílio, socorrei-me sem demora. O nascimento e a rápida expansão do cristianismo só foi possível pela conjunção de alguns fatores. Dentre eles está a situação do Império Romano e a assinatura do Edito de Milão. Como texto embasador, sugerimos a leitura da obra A Igreja dos Apóstolos e dos Mártires, do escritor e historiador francês Daniel Hobbes. Esse já é o terceiro vídeo da nossa série sobre a história da igreja. Você está acompanhando? Perdeu os 2 vídeos anteriores? Basta procurar pela playlist com esse mesmo nome, que nós vamos deixar também aqui embaixo na descrição desse vídeo, tá ok? 300 anos antes do nascimento de Jesus Cristo, um jovem que fora aluno de Aristóteles, chamado Alexandre Magno, possuidor de grandes sonhos militares, com pouco mais de 30 anos de idade, conseguiu conquistar um império. Morreu antes de consolidar a sua conquista, que foi dividida entre os seus generais. O maior legado de Alexandre Magno foi propiciar as bases para um fenômeno que viria a ser muito importante, o helenismo. Alexandre Magno obteve sucesso em suas conquistas porque permitiu que a cultura dos povos orientais subjugados fosse mesclada à cultura grega, numa espécie de sincretismo. O pensamento helenista tornou-se como que um caldeirão de culturas, com uma riqueza enorme, inclusive de religiões, de tal forma que havia uma abertura para a novidade religiosa, e foi por essa porta aí que o cristianismo pôde entrar. E foi nesse contexto que os romanos tomaram o Império Grego e apoderaram-se de suas terras. A vitória militar dos romanos não significou o fim da cultura grega. Pelo contrário, foi motivo de sua expansão. Ambas as culturas, grega e romana, mesclaram-se, surgindo o que hoje nós chamamos de cultura greco-romana. O poder romano teve 3 fases: dos reis, da república e do império. Nelas houve a elaboração e o aperfeiçoamento da cultura romana. Jesus nasceu na época do primeiro imperador, chamado Otaviano Augusto, considerado um gênio militar e político. Na fase da República, o poder era exercido pelo Senado, mas havia uma previsão de que, em momentos de grandes conflitos, somente uma pessoa governava, uma espécie de ditador. Isso dava rapidez às tomadas das decisões. O tio de Otaviano, Júlio César, exerceu essa prerrogativa republicana e acabou por desferir um golpe de Estado. A desonestidade política de Júlio César foi aproveitada pelo seu sobrinho e herdeiro político, o qual apropriou-se do título César e foi aclamado ainda com outro título Augusto, ficando conhecido como César Augusto. Apesar de o Império Romano ter perseguido e causado bastante transtorno ao cristianismo, neste momento da história foi importantíssimo, pois o modo de César Augusto governar, ou seja, com mão de ferro, possibilitando uma certa estabilidade para todo o império, foi um pressuposto para a expansão do cristianismo. A Europa, sem a paz romana, seria somente um amontoado de pequenos reinos conflitantes entre si. Mas, embora Otaviano Augusto fosse sim um homem muito firme, até mesmo violento, os romanos demonstravam gratidão pela paz que ele conquistou. Os documentos da época comprovam não somente a existência do culto ao imperador, mas também a sinceridade daqueles que o faziam, reconhecendo-o como um bem. Viam como um sinal divino a paz conquistada. O Império Romano implantou a ordem,
utilizando também como instrumento o direito romano, o qual previa um caminho processual, como ocorreu no caso da prisão de São Paulo, narrada nos Atos dos Apóstolos. Deste modo, num primeiro momento, o nascimento do cristianismo no Império pode ser considerado como algo bom, como uma bênção até, né? A religião cristã surgiu no Império Romano durante um período conhecido como Pax Augustana, ou seja, a paz de César Augusto. E foi graças a esse momento de relativa tranquilidade que o cristianismo pôde florescer e se expandir. Esse mesmo império, no entanto, foi o primeiro adversário sério que os mesmos cristãos tiveram que enfrentar. O cristianismo começou a ser perseguido pelos judeus. A chamada excomunhão dos cristãos aconteceu, de fato, porque os cristãos foram considerados traidores do judaísmo. Essa perseguição ganhou relevância histórica somente quando passou a ser feita pelos imperadores romanos. Ela se encerrou no ano de 313 d.C., quando Constantino tornou-se imperador romano e assinou o Édito de Milão. Durante os primeiros séculos, alguns fatos tornaram-se notórios nessa perseguição dos cristãos. O primeiro a ser citado foi a perseguição de Nero. Dono de uma moral absolutamente perversa, o imperador Nero não era amado pelo povo. No ano de 64 d.C., houve um grande incêndio em Roma e alguns historiadores, dentre eles Suetônio, afirmaram que o fogo fora ateado por Nero. Já outros historiadores, especialmente Tácito, não confirmam essa informação. De qualquer modo, Nero acusou os cristãos de terem causado o incêndio, olha só, e passou a persegui-los, culminando com o martírio de São Pedro e São Paulo em Roma, o que se comprova historicamente pelos relatos da época. Assim, pode-se afirmar com certeza que as basílicas de São Pedro e São Paulo em Roma foram erguidas nos locais onde os grandes apóstolos foram sepultados. Nero mandou construir um circo fora da cidade de Roma, do outro lado do rio, no sopé da colina Vaticano. Tudo indica que foi nesse circo que se deu o martírio de São Pedro. No centro desse circo, Nero mandou colocar um obelisco, uma pedra monolítica de granito de cor rosada, trazida de Heliópolis, no Egito. Esse mesmo obelisco se encontra hoje ainda no centro da Praça de São Pedro. Figurativamente, o obelisco foi testemunho do martírio de Pedro, que foi sepultado na Via Aurélia, onde havia uma necrópole. Os cristãos mandaram fazer um ornamento para o túmulo, o qual ganhou o nome de o Troféu de Gaio. E este enfeite foi encontrado na década de 50 em escavações solicitadas pelo Papa Pio XII, as quais comprovaram também que São Paulo foi sepultado realmente na Via Ostiense. A perseguição aos cristãos durou cerca de 3 séculos, com diferentes intensidades. Num primeiro momento foi dirigida aos líderes dos cristãos, depois passou para os leigos, e isso ocorreu após a ordem do imperador Septímio Severo, o qual decretou que todos os cristãos, cidadãos do Império Romano, deveriam render culto e oferecer sacrifícios ao novo ídolo, o imperador, o qual seria um portador da centelha divina. Importante recordar que os romanos realmente acreditavam que havia algo de divino no imperador, pois ele havia conseguido dar uma espécie de paz ao povo. Deste modo, ao recusarem-se a cultuar o imperador, os cristãos foram tomados por ímpios, transgressores. Além disso, os cristãos eram malquistos pela própria população. As perseguições em Lyon são um bom exemplo disso, pois a perseguição por parte das autoridades francesas foi precedida pelas arruaças do próprio povo que estava linchando os cristãos. Os cristãos pareciam ser ateus, pois rejeitavam o culto aos deuses adotados pelo povo, não tinham ídolos e se faziam seguidores de um Cristo.
Contudo, de acordo com o que foi relatado pelo escritor Tácito, Cristo foi apenas um marginal condenado à morte na época do procurador Pilatos na Judéia. Então, os cristãos eram considerados apenas fanáticos, seguidores de um marginal. Assim eles eram vistos pelos romanos. Além de serem taxados de ateus, os cristãos foram acusados de fazer sacrifícios humanos envolvendo crianças, olha só, pelo fato de que afirmavam comer da carne e beber do sangue do Filho de Deus. Inventaram que os cristãos passavam a criança numa espécie de farinha e depois a imolavam com uma faca especial e comiam. Por fim, eram acusados também de terem relações sexuais incestuosas. Por quê? Porque chamavam-se uns aos outros de irmãos. Todas essas calúnias colaboraram para tornar o cristianismo muito impopular. Com o decreto de Septímio, para que todos prestassem culto ao imperador, os cristãos passaram a ser perseguidos com muito mais intensidade e violência. No ano de 250 d.C., houve a grande perseguição de Décio e em 300 d.C. a de Diocleciano. A primeira foi na época de Orígenes, o qual proferiu a famosa frase: diante de uma tentação, o cristão ou sai mártir ou sai idólatra. No ano de 313, o imperador Constantino assinou o famoso Edito de Milão, liberando o culto a Deus. Um outro problema relacionado é o fato de que a grande maioria dos cristãos hoje em dia já não crê mais que a fé é algo pela qual não se mata, mas algo pelo qual se morre. A identidade do cristão, espelhada nos mártires dos primeiros séculos, quase que se perdeu. E no livro do Apocalipse existem duas bestas, e já o povo antigo via nelas os dois grandes adversários da igreja: o poder político, o império, e a religião. O império se utilizava da religião para justificá-lo. Essas duas bestas estão bem vivas ainda hoje, pleno século XXI, com a pretensão de um governo mundial, encarnada concretamente na ONU e na elite globalista que tenta influenciar na soberania dos países. Para conseguir esse intento, é preciso, para eles, unificar as religiões. E nesse sentido, existe na sede da ONU em Nova York uma capela onde todas as religiões são representadas. Imagina a bagunça, né? Inclusive o cristianismo está lá, ou seja, todas são colocadas no mesmo patamar. Todas são boas, né? Pois é. Este pluralismo, essa nova religião, justifica o poder global, o novo governo mundial. Os cristãos são chamados a enfrentar mais uma vez essa grande dificuldade que se ergue. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, assim como era no princípio, agora e sempre, por todos os séculos dos séculos. Amém. E você, está disposto a estudar a história da igreja conosco? Disposto a esquecer tudo o que aprendeu com aquele seu professorzinho militante dos livros do MEC? Coloque aqui nos comentários, ok? E se você ainda não curtiu esse vídeo, deixe o seu like para nós, tá certo? E também compartilhe ele com mais pessoas, os seus amigos, seus familiares aí, nas suas redes sociais, também nos grupos de WhatsApp, né? Pois isso nos ajuda a evangelizar. E se você ainda não é inscrito no nosso canal, inscreva-se agora. É de graça, ajuda muito o canal a crescer e assim você vai continuar recebendo os nossos vídeos, não vai perder nenhum vídeo dessa série que está muito especial mesmo, tá? Não esqueça de clicar no sininho para receber todas as nossas atualizações, assim você não nos perde de vista. E siga-nos também no Instagram, as nossas postagens lá estão bem bacanas. O link para o nosso Instagram e para todas as outras redes sociais do Apostolado Católico da Família Raimon estão aqui na descrição desse vídeo. Salve Maria!